Fui demitida e humilhada pelo chefe que roubou minha ideia. Voltei 10 anos depois, comprei a empresa dele e o fiz implorar pelo emprego que eu estava prestes a tirar. Há 10 anos eu era Laura, uma analista de sistemas de 26 anos na Inovatec Solutions, uma gigante da consultoria de TI. Eu era ingênua, cheia de energia e acreditava piamente que o trabalho duro era o único caminho para o sucesso. Meu chefe direto era Ricardo Vargas, o diretor de estratégia. Ele era o tipo de homem que todos admiravam, carismático, bem vestido, com um sorriso fácil e uma habilidade impressionante de vender qualquer ideia para a diretoria. Ele foi meu mentor, ou pelo menos, era o que eu pensava. Por mais de um ano, eu dediquei minha vida a um projeto que chamei de Nexus. Era uma plataforma de integração de dados revolucionária, projetada para unificar sistemas legados com novas tecnologias de nuvem de uma forma que ninguém no mercado havia conseguido. Eu passava noites em claro, fins de semana no escritório, sacrificando minha vida social por linhas de código e diagramas de fluxo. Ricardo me incentivava, dizia que eu tinha um talento brilhante e que o Nexus seria meu trampolim na empresa. Ele pedia relatórios de progresso semanais que eu entregava com orgulho, detalhando cada avanço. O dia da apresentação para o conselho executivo chegou. Eu mal dormi na noite anterior, ensaiando minha fala. 20 minutos antes da reunião, Ricardo me chamou em sua sala. Laura, ótimo trabalho até aqui, disse ele, ajeitando a gravata. Mas o conselho pode ser intimidador. Eles respondem melhor a uma voz com mais senioridade. Eu vou conduzir a apresentação. Fique tranquila, vou garantir que você receba todo o crédito. É uma formalidade. Meu estômago gelou, mas o que eu poderia fazer? Ele era o diretor. Eu assenti, engolindo minha decepção, e entreguei a ele o pendrive com a apresentação final. Sentei-me no fundo da sala de reuniões, uma mera espectadora do meu próprio triunfo. E então eu assisti, horrorizada, enquanto Ricardo apresentava cada slide como se a ideia tivesse nascido em sua mente. Ele usou minhas palavras, meus dados, minha visão. Em nenhum momento meu nome foi mencionado. Quando o CEO, impressionado, perguntou sobre a concepção do projeto, Ricardo sorriu e disse: "Foi um insight que tive durante uma viagem de negócios no ano passado. Apenas precisei da equipe certa para executar os detalhes técnicos." Ao final, o conselho o aplaudiu de pé. Naquela mesma reunião, anunciaram sua promoção a vice-presidente de inovação. O projeto Nexus foi aprovado com um orçamento milionário sob sua liderança. Eu estava tremendo de raiva e incredulidade. Assim que a sala se esvaziou, eu o confrontei. "Como você pôde? Aquele projeto é meu, cada parte dele." O sorriso de Ricardo desapareceu. Seus olhos ficaram frios como aço. "Não seja ingênua, Laura. Você fez o trabalho técnico. Eu criei a estratégia, a visão. Você é uma ótima programadora, mas não entende do jogo corporativo. Isso foi um esforço de equipe, e eu sou o capitão do time. Se você for inteligente, vai aceitar seu papel e continuar fazendo um bom trabalho para mim." "Isso não é um time, é um roubo", eu gritei, as lágrimas começando a brotar. "Eu não vou trabalhar para um ladrão." "Cuidado com o tom", ele sibilou. "Você está sendo insubordinada." Fui direto ao RH e ao superior de Ricardo. Contei tudo, mostrei e-mails, rascunhos, provas. Foi inútil. Eu era uma analista júnior. Ele era o novo vice-presidente estrela. A palavra dele contra a minha. 2 dias depois, fui chamada ao RH novamente. Fui demitida por comportamento hostil e insubordinação. A justificativa oficial dizia que eu não conseguia aceitar a liderança e trabalhar em equipe. Aquele foi o ponto mais baixo da minha vida. Eu não estava apenas desempregada, minha reputação estava manchada. Ricardo havia me destruído profissionalmente. Por meses lutei para encontrar outro emprego. A Inovatec era tão influente que ninguém queria contratar uma funcionária problemática que havia saído de lá. Foi nessa escuridão que a raiva se transformou em combustível. Se o sistema era manipulado, eu não jogaria mais o jogo deles. Eu criaria o meu próprio. Com um pequeno empréstimo e a ajuda de um antigo colega da faculdade que também desprezava a cultura corporativa tóxica, fundei a Ascend Dynamics. Nossa sede era minha garagem. Nosso objetivo: construir uma versão do Nexus 10 vezes melhor e provar que a verdadeira inovação vem da colaboração, não do roubo. Os 10 anos seguintes foram uma maratona brutal.
Houve momentos em que quase falimos, noites em que dormi no chão do escritório e uma pressão que quase me quebrou. Mas a imagem do sorriso presunçoso de Ricardo naquela sala de reuniões nunca me abandonou. Ela me impulsionava. E nós conseguimos. Nossa plataforma, a Synapse, não apenas superou o Nexus, como se tornou o novo padrão da indústria. A Ascend Dynamics cresceu exponencialmente. Deixamos a garagem para ocupar 3 andares de um arranha-céu no centro da cidade. Eu me tornei a CEO que nunca tive, uma líder que promovia talentos, dava crédito onde era devido e tinha tolerância zero para a política suja que quase acabou comigo. Enquanto isso, a Inovatec Solutions estagnou. Sob a visão de Ricardo, que se tornou CEO após a aposentadoria do antigo, a empresa se tornou um dinossauro. Eles viveram da glória do Nexus por anos, mas sem a verdadeira força criativa por trás, não conseguiram inovar. Suas ações despencaram. Eles estavam sangrando clientes, e a maioria deles estava vindo para nós. E então a oportunidade perfeita surgiu. A Inovatec estava à beira da falência, buscando desesperadamente um comprador. Para o meu conselho, era uma aquisição estratégica. Absorveríamos a carteira de clientes deles por um preço baixo. Para mim, era o círculo se fechando. Conduzi a negociação nas sombras através dos meus advogados. Ricardo não fazia ideia de quem estava por trás da oferta. Ele estava apenas desesperado para salvar a si mesmo. Hoje foi o dia da transição final. A aquisição foi concluída. Cheguei ao prédio da Inovatec 1 hora antes do anúncio geral. O lugar parecia exatamente o mesmo, apenas mais velho, mais cansado. Fui direto para a antiga sala de reuniões do conselho. A mesma mesa de mogno polido, as mesmas cadeiras de couro. Ricardo entrou na sala, parecendo aliviado. Ele esperava encontrar os advogados para assinar os últimos papéis. Quando me viu sentada na cadeira da presidência, ele parou. Seu cérebro pareceu levar alguns segundos para processar a cena. Laura, ele disse, a confusão estampada em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Veio se gabar? Eu me levantei, caminhando lentamente ao redor da mesa até parar na frente dele. Eu não sentia raiva, apenas um frio e absoluto controle. Olá, Ricardo. Na verdade, estou aqui para presidir a primeira reunião do novo conselho. Como você sabe, a Ascend Dynamics finalizou a aquisição da Inovatec esta manhã. E como CEO da Ascend, isso me torna efetivamente sua nova chefe. A cor sumiu do rosto dele. Ele abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. Eu li os relatórios, continuei, meu tom de voz calmo e metódico. Resultados decrescentes por 5 anos consecutivos. Perda de market share. Nenhuma inovação significativa desde o Nexus. Parece que a visão estratégica não foi o suficiente, afinal. Ele finalmente encontrou a voz, um sussurro rouco. Laura, eu sempre soube que você era talentosa. O que aconteceu no passado, eu fui duro, mas eu te forcei a ser melhor. Olha o que você construiu. De certa forma, você me deve isso. Eu quase ri da audácia. Era exatamente o que um narcisista como ele diria. Você não me forçou a nada, Ricardo. Você me roubou, me humilhou e me descartou. Eu construí meu sucesso não por sua causa, mas apesar de você. E uma das primeiras lições que aprendi como líder é a importância de cortar o peso morto. Uma empresa não pode avançar com uma liderança que valoriza a política em vez do progresso. Eu peguei um envelope branco da mesa. Dentro estava sua carta de demissão com efeito imediato. Estendi-o para ele. O que é isso? Ele perguntou, embora já soubesse. É uma formalidade, respondi, usando as mesmas palavras que ele usou para mim há 10 anos. Meu primeiro ato como sua chefe. Você está demitido por justa causa, com base em uma década de incompetência gerencial. Considere isso um esforço de equipe. Você criou a oportunidade, e eu estou simplesmente executando os detalhes técnicos. A mão dele tremia quando pegou o envelope. Seus olhos, antes tão arrogantes, agora estavam cheios de pânico e súplica. Por favor, não faça isso, ele implorou. Pense na minha família, na minha reputação. Eu pensei na minha por 10 anos, Ricardo, eu disse, virando-me e caminhando em direção à porta. A reunião está encerrada. A segurança vai acompanhá-lo até sua sala para que você possa recolher seus pertences pessoais. Você tem 15 minutos. Saí daquela sala sem olhar para trás.
deixando-o com os destroços da carreira que ele construiu sobre a minha. Eu não senti euforia nem ódio, senti o alívio profundo da justiça. O jogo corporativo que ele tanto amava tinha finalmente um novo vencedor, e desta vez as regras eram minhas. A porta do escritório de Ricardo se fechou atrás de mim com um clique suave, mas o som ecoou em minha mente como uma porta de cofre se trancando. Por um momento fiquei parada no corredor, o silêncio do andar executivo pesando sobre mim. A adrenalina que me sustentou por 10 anos, o combustível da minha raiva justa, começou a se dissipar. No seu lugar, uma exaustão profunda e uma pergunta assustadora: e agora? A vingança era o prato principal. A digestão seria o inferno. Meu primeiro desafio veio menos de 1 hora depois, em um auditório lotado com os funcionários da Inovatec. O ar estava denso com medo e ressentimento. Eu podia ver nos rostos deles, eu não era uma salvadora, era uma conquistadora. A mulher que havia decapitado o rei deles, por mais falho que ele fosse. Subi ao palco, o mesmo palco onde, anos atrás, Ricardo havia recebido aplausos pelo meu trabalho. Bom dia, comecei, minha voz firme projetada pelo microfone. Meu nome é Laura Neves, e sou a nova CEO desta empresa. Eu sei o que vocês estão pensando. Sei que há medo, incerteza e provavelmente raiva. Vocês não me devem nada. Nem sua confiança, nem sua lealdade. Meu trabalho, a partir de hoje, é conquistar ambos. Fiz uma pausa, olhando para a multidão. Eu não vou insultar a inteligência de vocês com discursos corporativos vazios sobre sinergia e novos paradigmas. A verdade é esta: a Inovatec está quebrada. Não em talento, mas em liderança. Por anos, esta empresa priorizou a imagem em vez da inovação, a política em vez do progresso. Isso acaba hoje. Muitos de vocês devem estar se perguntando sobre demissões. Continuei, abordando o elefante na sala. E sim, haverá mudanças. Pessoas que prosperaram no sistema antigo, que foram recompensadas pela lealdade cega em vez da competência, não terão lugar na nova Inovatec. Mas para aqueles que são bons no que fazem, que estão frustrados com a burocracia e que querem, finalmente, trabalhar em um lugar onde o mérito é a única moeda que importa, para vocês eu digo, bem-vindos ao primeiro dia do resto de suas carreiras. A reação foi um silêncio tenso. Eu não esperava aplausos. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça na auditoria da empresa. O que encontrei foi pior do que eu imaginava. Ricardo não era apenas um ladrão de ideias, ele era um péssimo gestor. Havia contratos inflados com fornecedores amigos, projetos essenciais abandonados por falta de visão, e uma equipe de P&D completamente desmoralizada, cujas melhores ideias eram consistentemente ignoradas em favor de projetos vistosos que rendiam boas manchetes, mas pouco resultado. A cultura do medo era palpável. Ninguém se atrevia a dar más notícias. Os relatórios eram maquiados para parecerem melhores do que eram. A Inovatec não era um navio afundando, era um submarino com o casco rachado, mantido no fundo do oceano pela pressão da incompetência. E então, Ricardo fez sua jogada. Ele não desapareceu silenciosamente. Usando seus contatos e a imagem de vítima de uma aquisição hostil, ele começou a espalhar veneno. Em artigos e entrevistas veladas, ele me pintava como uma executiva fria e vingativa, que comprou a Inovatec apenas para destruí-la por um rancor pessoal. Ele ligou para os maiores clientes da empresa, alertando-os de que eu planejava descontinuar produtos e demitir as equipes de suporte com as quais eles tinham um relacionamento. O primeiro golpe veio de Marcos, o engenheiro-chefe do projeto Nexus, um homem brilhante, mas cínico que estava na empresa há 20 anos. Ele pediu uma reunião. Laura, disse ele, sem rodeios, em minha nova sala. A equipe está em pânico. Ricardo ligou para metade dos meus melhores engenheiros. Ele está prometendo a eles posições em uma nova consultoria que está montando. Diz que você vai terceirizar todo o nosso trabalho. E você acredita nele? Perguntei, encarando-o. Marcos deu de ombros. Eu acredito no que eu vejo. E o que eu vi foi você demitir o CEO no primeiro dia. Para nós, você ainda é uma estranha. Ricardo, por pior que fosse, era um estranho que conhecíamos. Era um golpe baixo e preciso. Ricardo não estava apenas tentando roubar talentos, ele estava destruindo a confiança de dentro para fora. Naquela noite, em vez de ir para casa, fui até o laboratório de P&D e encontrei Marcos e sua equipe lutando com um bug.
crítico no sistema de um dos nossos maiores clientes, uma empresa de logística global. Eles estavam exaustos. Qual é o problema? Perguntei, pegando um tablet da bancada. Marcos explicou a situação. Era um problema complexo de alocação de memória que estava causando falhas em cascata. Eles estavam tentando abordá-lo com as ferramentas antigas da Inovatec, um processo lento e ineficiente. Vocês já tentaram isolar o processo em um container virtual e simular a carga usando um framework de depuração assíncrono? Perguntei, já rabiscando um diagrama de arquitetura no tablet. Ele me olhou surpreso. Não temos essa capacidade no sistema legado. Não, mas a plataforma Synapse da Sentem respondi. E como agora somos todos a mesma empresa, as ferramentas são de vocês. Me dê acesso. Pelas 4 horas seguintes eu não fui a CEO. Eu fui a Laura de 10 anos atrás. Sentei com eles, escrevi código, analisei logs e ajudei a arquitetar uma solução. Usando a tecnologia que eu criei na minha garagem, resolvemos em horas um problema que os assombrava por semanas. Quando o sistema do cliente voltou a ficar estável com um patch implantado com sucesso, o sol da manhã estava começando a raiar. Marcos me olhou não mais com desconfiança, mas com um respeito relutante. Ele nunca teria feito isso, disse Marcos em voz baixa. Ricardo nem saberia por onde começar. Ele apenas perguntaria: já consertaram? E depois iria jogar golfe. Eu assenti, sentindo o peso da noite nos ombros. Eu não comprei esta empresa para destruí-la, Marcos. Eu a comprei porque sei o que ela poderia ter sido. O que nós ainda podemos ser. Naquela manhã, quando a notícia do que aconteceu no laboratório se espalhou pelo escritório, algo mudou. Não foi uma vitória total, mas foi a primeira rachadura na parede de desconfiança. Eu não tinha apenas demitido o chefe deles, eu tinha descido as trincheiras e lutado ao lado deles. Eu sabia que Ricardo não iria parar, a guerra estava longe de terminar, mas pela primeira vez eu não estava mais lutando sozinha contra o fantasma do meu passado. Eu estava começando a construir um exército. A vingança estava completa. A construção, no entanto, estava apenas começando.